Somente crê, somente crê, tudo é possível, somente crê. Eu creio no Senhor. Eu creio, Senhor. Eu creio, Senhor. Tudo é possível, somente crer. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então nós vamos ler Tiago capítulo 2, os últimos versículos dessa mensagem. A partir do versículo 14, e nós vamos até o versículo 25. A fé sem obra para nada aproveita. É o nosso pensamento hoje. Amém? Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura, a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus, necessitados de roupas, e tiverem falta de mantimento cotidiano, principalmente nessa hora de pandemia, passando por dificuldade, quantas milhões de pessoas no mundo não está? E algum de vós lhes disser: ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, eles não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmas, em si mesma. Mas dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho as obras. Uma pessoa tem a fé e o outro tem as obras. Aí Tiago continua: mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Note bem. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Eles acreditam e até estremecem, os demônios. Mas o homem, é isso mesmo, né? 19 isso. Mas ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Porventura Abraão, o nosso pai, não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Vedes então que o homem é justificado pelas obras
e não somente pela fé. Tem que andar junto. E de igual modo, Raabe, a meretriz, ó, a prostituta lá de Jericó, a meretriz, não foi também justificada pelas obras, quando recebeu os emissários e os despediu por outro caminho. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem as obras é morta. Senhor Jesus, tua palavra foi lida e com reverência nós nos aproximamos agora da meditação. Isso daqui, ó Deus, já bastaria para nós dizer amém e ir até embora com nossos corações cheios. Mas, Pai, eu creio que o Senhor pode pegar isso daqui e vivificar através da mensagem e através da inspiração do Teu Espírito Santo e nos ajudar. Aceita a nossa gratidão. Eu peço perdão de minhas fraquezas, de minhas falhas. Cada um de nós aqui, enquanto estivermos nesse corpo, teremos fraquezas, teremos falhas, mas sempre pedindo perdão. E o Teu sangue sempre nos lavando e nos purificando cada dia. Porque o Senhor nos justificou através do sangue, nos santificou através do sangue e nos está enchendo do Espírito Santo, nos levando à perfeição através do sangue. E isto tudo através da fé com obras. Aceita a nossa gratidão, Pai. Eu te peço no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem assentar. Dá vontade de ficar só meditando em versículo por versículo. São duas palavras até pequenas, né? Poucas letras, fé e obras. Nós sabemos que um homem que não tem fé, ele não consegue fazer nada. Porque fé, ela vem da palavra confiança. E nós temos que saber que confiança, ela tem os dois lados. O lado natural e o lado espiritual. Nós vimos aqui o apóstolo São Paulo mostrando o lado natural e o lado espiritual. Nós vimos aqui ele mostrando que a fé sem as obras, ela é morta. O que é fé sem obra? Ele explicou. Explicou que nós receber a visita de um irmão na minha casa, e aquele irmão contar as suas lutas, seus problemas, ele disser: ó, pastor, eu vim aqui para falar para o senhor que eu estou desempregado, fazendo um quadro aqui para os irmãos entenderem o que é o quadro da fé e da obra. Da fé viva e da fé morta. Porque existe a fé intelectual. E aquele irmão chega em mim, vai na minha casa, me procura: ó, pastor, estou desempregado e eu tenho 3 filhos em casa e a minha esposa vai ganhar mais um. E eu estou precisando de mantimento lá em casa. Estou sem o arroz, estou sem o feijão, estou sem o óleo. Minha luz está atrasada, minha água também está atrasada. E eu não tenho outro recurso a não ser vir aqui para pedir uma ajuda para o senhor. E eu pego e digo àquele irmão, estou falando da fé morta.
ó, irmão, eu vou orar por você. Vai em paz, eu vou orar, vou interceder por você, vou pedir para Deus abençoar você. E eu com recurso lá dentro de casa, eu podendo ajudar ele, e eu despeço aquele irmão, mando ele embora, falo, irmão, vou orar por você, vou interceder por sua família, vou pedir para Deus abrir as portas, e o irmão de barriga vazia, o irmão com fome, os filhos em casa precisando de uma ajuda, e sem o recurso que ele foi buscar. Então, o que eu estou mostrando com a minha atitude se eu fizer isso? Que mesmo eu dizendo que sou um cristão, que sou um leitor da Bíblia, e eu estar diante de um quadro desse e agir assim, despedir o irmão de barriga vazia, despedir o irmão sem ajudar ele, mesmo que eu não ajudar em tudo, mas eu tentar ajudar num pouco, porque muitas das vezes você não pode ajudar muito, mas um pouco. Você não pode dar uma compra de R$1.000 para ele, mas você pode fazer uma cesta básica de R$150. Você não pode pagar 2 talão de luz, você pode pagar 1. Compra uma caixa de leite. Se eu fizer isso, então a minha fé é uma fé viva. Mas se eu agir ao contrário, é uma fé morta. E nós, como igreja, irmãos, nós passamos por isso. Como filhos e filhas de Deus, nós estamos sujeitos a isso, de ter irmãos que vai chegar em nós. Eu já passei por isso. Vocês já passou, eu creio que já passou por isso, de precisar de ajuda. Muitas das vezes, do patrão da gente precisar de um vale. O pagamento já está lá na frente e você precisa de um vale no meio do caminho para suprir a necessidade em casa. Mas quando se trata de igreja, de irmãos em Cristo, nós temos que ser família mesmo. E nós temos que ter liberdade um com o outro. Nós temos que ter o coração aberto um com o outro. Pastor, igreja. O irmão Brando diz, é como o marido e a mulher. A igreja tem que confiar no pastor. O pastor tem que confiar na igreja. A igreja tem que ter obra? Sim, mas tem que ter fé também. O pastor tem que ter obra? Sim, mas tem que ter fé também. Tem que andar junto. Se nós tivermos fé e obra, no espírito da palavra, do jeito que Tiago está dizendo, nós não vamos passar nenhuma necessidade. Ao contrário, uns aos outros vamos ajudar. Eu estou pregando Atos capítulo 2. Atos capítulo 2. Quando o Espírito Santo desceu, lá no dia de Pentecoste, o Espírito Santo batizou todos eles. O batismo com fogo. Eles foram cheios do Espírito Santo. Quase 3.000 almas foi batizada em nome do Senhor Jesus Cristo, como as irmãs estão ali desejando receber o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, ele é o único batismo para perdão dos pecados. Sem o batismo em nome do Senhor Jesus, a pessoa não consegue receber perdão dos pecados. E a igreja primitiva, o Espírito Santo neles, nos apóstolos, na igreja, levaram que quase 3.000 almas fossem batizadas. E aquelas 3.000 almas que foram batizadas, aquelas quase 3.000 almas que foram batizadas, se ajuntou com aqueles 120 no cenáculo. E sabe que jeito que eles viviam? Em uma irmandade. Vamos aqui para vocês verem o que é fé e obra. Atos capítulo 2, já mais no final, a partir do 40 mais ou menos, está aqui. Bem no finalzinho, depois que quase 3.000 almas foi batizada. Veja aqui sobre fé e obra. Bem no finalzinho. Depois que foram batizados, que receberam a palavra de bom grado, aí no versículo 40, ele diz assim, o apóstolo Pedro,
a igreja primitiva e os novos convertidos. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. O Evangelho, irmãos, nos chama, a palavra de Deus nos chama para nós salvarmos desta geração perversa. Porque nós estamos vivendo em gerações que estão vindo aí perversas e das piores. Nunca houve uma geração tão perversa como essa que está vindo aí. Então a palavra de Deus nos chama para salvar disso, sair disso. Salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a palavra, eles tiveram fé e obras. Porque o batismo, ele é fé e é obra. Colossenses 3,17. Tudo que nós fizermos por palavras ou por obras, fazei-o em nome do Senhor Jesus Cristo. E de bom grado eles receberam a palavra, e naquele dia agregaram quase 3.000 almas convertidos, que foram mudados pela pregação da fé. E Pedro mostrou fé e Pedro mostrou obras. Ele mostrou sinais e prodígios diante dos olhos de todos. O 42. E perseveravam na doutrina. Doutrina quer dizer ensinamento, quer dizer leis, mas não lei de imposição. A lei de Deus não é uma coisa imposta, como a gente vivia na denominação. Uma coisa é uma coisa imposta. Se você não fazer, você vai para o inferno. Ah, se você não fazer, eu vou te colocar em disciplina. Não. A palavra de Deus, ela é livre. Quando Deus entra em nós através do Espírito Santo, nós lutamos, nós esforçamos para obedecer a palavra de Deus naturalmente, sem força, sem nada, sem imposição de pastor, sem exigência de pastor. É o Espírito Santo que nos conduz. Veja isso. E perseveravam, aquelas quase 3.000 almas, na doutrina, nos ensinamentos dos apóstolos. E a igreja é edificada sobre o quê? Sobre a revelação. Mas sobre o ensinamento de quem? Profetas e apóstolos. Por isso que a igreja noiva, ela completa. A igreja noiva, ela tem os 5 ministérios. Ela tem profeta, ela tem pastor, ela tem evangelista, ela tem doutores. O quinto de Efésios, capítulo 4, capítulo 11, versículo 4. A igreja noiva tem os 5 ofícios que ele mesmo deu para o aperfeiçoamento. E os apóstolos aqui, mostrando os ensinamentos que eles receberam do Mestre Jesus, e agora o Espírito Santo neles, pregando aqueles que aceitaram a palavra, começaram a viver a palavra e a perseverar nos ensinamentos, na comunhão. Comunhão é isso daqui, é nós termos amizade, é nós dialogarmos, é nós conversarmos. Pensou eu chegar aqui, fazer o culto, pregar, ir embora e não ter comunhão, não ter companheirismo? Fica uma coisa vazia. Comunhão é companheirismo. Mas o diabo, através dessa pandemia, o que ele fez? Ele trabalhou nisso. Ele quer tirar isso tudo. O diabo veio para matar tudo. Mas o povo de Deus, ele não mata, porque maior é o que está dentro de nós. O diabo veio para distanciar através dessa doença, mas Deus, ele está acima de Satanás, e Deus, ele abre portas, ele mantém-nos de formas sobrenaturais e nos sustenta para nós vencermos esses anos que estamos passando, desse mal que desceu no mundo, que está separando, que está matando, que está destruindo as pessoas, o contato das pessoas na comunhão, no companheirismo. Mas os cristãos é vencedor.
E eles perseveravam na comunhão e no partir do pão. Veja bem para vocês verem. Comunhão, partir do pão. Veja bem, obras aqui, ó. Eles tinham fé em Deus? Tinham. Eles acreditavam em Deus? Acreditavam. Eles receberam o evangelho? Receberam por fé. Porque Pedro pregou Jesus ressuscitado. Morreu e ao terceiro dia ele ressuscitou. E ele ficou conosco aqui 40 dias. Deu os últimos mandamentos para nós. Ele nos ordenou que levasse esse evangelho a toda criatura, até os confins da terra. E nós estamos começando por aqui, porque agora ele voltou novamente. Ele subiu fisicamente, mas ele voltou em Espírito Santo. E agora ele está em nós para fazer as mesmas obras e até maiores do que essa. Irmãos, a fé que Deus deu para a igreja pode realizar obras, sinais e prodígio muito maior do que o próprio Senhor Jesus fez quando ele estava aqui. O irmão Branham mostrou isso para nós. Jesus multiplicou pão, Jesus ressuscitou, mas Jesus nunca criou no seu ministério. Você já viu alguma escritura que Jesus criou alguma coisa? Não, ele multiplicou, ele ressuscitou. Mandou o mar, aquieta-te, tempestade, aquieta-te. Jesus fez muitos milagres, transformou a água em vinho. Mas Jesus, no ministério do irmão Branham, mostrou que um cristão eleito pode fazer obras maiores. Deus no ministério do profeta, por isso, irmãos, que nós respeitamos o irmão Branham, não como um Deus, mas como um enviado de Deus para tirar nós da confusão, para tirar nós da religião, da coisa intelectual, trazer nós para a realidade. O irmão Branham, ele viveu no meio do povo que tinha só fé e fé morta. E ele provou que a fé que Deus tinha dado para ele, lá no meio do povo pentecostal, era uma fé que tinha um casamento com obras. Ele era um homem que tinha fé e obras. Ele era um homem que não sabia despedir ninguém sem ajudar. Tanto no lado espiritual como no lado natural. O irmão Branham ajudava. Se batesse alguém lá pedindo ajuda, podia ser estranho, podia ser uma pessoa que ele nunca viu. Ele tirava dinheiro e ofertava, ajudava aquela pessoa. E o irmão Branham, em seu ministério, mostrou que nós, nesses últimos dias, temos um poder do Espírito Santo tão grande que foi derramado, que nós podemos falar a palavra. E aquilo vira existência. Ele provou isso para nós. Na criação dos esquilos. Ele, humano, com a fé encarnada nele, com a palavra dentro dele. Irmãos, se essa palavra entrar em nós, o irmão Branham, ele diz, não olhe para mim, mas olhe para aquele que eu estou vos falando. Senhor Jesus Cristo, é Ele que faz tudo. Jesus, quando estava aqui, o corpo humano, ele chegava a dizer, não sou eu que faço as obras, é o Pai que está em mim que faz, que cura, que liberta, que multiplica pães, que ressuscita os mortos, é o Pai que está em mim que faz as obras. E esse Pai que estava em Jesus encarnado, voltou no dia de Pentecostes para estar em quem? Para estar no povo, para estar na igreja. Mas para essa igreja receber esse Espírito Pai dentro dela, ela tem que estar com confiança dentro disso daqui. E o irmão Branham veio para mostrar para nós que você e eu temos condições de fazer essa Bíblia funcionar de uma forma do Gênesis ao Apocalipse. Lá no Gênesis, o que Deus diz? Haja luz. O que aconteceu? Houve luz. Haja separação de águas e águas. Houve. Produz a terra semente de todas as espécies. E tudo veio à existência. Através do poder da palavra falada. E essa palavra falada é Deus. É o Espírito Santo. E Deus enviou um profeta para trazer restauração de todas as coisas.
Deus enviou um profeta não para ser adorado, mas para termos as pregações dele e nós despertarmos como eleitos de Deus a nossa visão, para nós enxergarmos quem realmente somos, de onde nós viemos e para onde nós estamos indo, porque a vida do cristão, ela não é uma vida apenas de nascer aqui na terra e viver 70, 80 e morrer e acabar, não! Deus mostrou para nós, mesmo tendo um nascimento, através de nosso pai, através de nossa mãe, pela via do sexo, Deus mostrou que o nascimento natural tem por detrás dele, através da eleição, um nascimento espiritual. Deus colocou dentro de cada um de nós. E olha outra coisa, não importa o lar que a pessoa nasça. Não importa. Uma criança pode nascer lá no meio da prostituição e Deus pode dar para ela uma semente, uma alma eleita. Deus pode chamar ela lá do poço, lá da imundícia, das drogas, do crime, e Deus pode fazer dela ele. Porque o desejo de Deus é nós tornarmos como ele, porque ele veio para tornar como nós, nos redimir para nós tornarmos como ele. O pecado veio para nos distanciar de Deus, mas a graça veio para nos levar de volta a Deus. E o profeta veio restaurar todas as coisas. Não é uma, é todas as coisas, inclusive o poder da palavra falada. Por que eu estou falando sobre o poder da palavra falada? Que é o poder da fé verdadeira. E o poder da fé verdadeira vai falar a palavra e a palavra vai se tornar obras. A minha fé, através da obra, me trouxe aqui. Eu disse para o Mondalto de manhã, Mondalto, eu vou estar aí, avisa os irmãos. Pela fé. Eu falei pela fé. Porque se eu fosse olhar a circunstância, se eu fosse olhar os lados, se eu fosse olhar... o Mondalto até deu um conselho, pastor, o senhor está aí no hospital, a esposa do senhor talvez precise do senhor. Falei, amém. Mas o desejo meu é de estar aqui. E Deus, ele ama o nosso desejo. O irmão Zé Correia trabalhando. Ele diz, pastor, se eu conseguir vencer até tal hora, eu liguei, não, irmão Zé, vamos lá. Ele, através da fé, eu, através da fé, a obra nós fizemos, entramos dentro do carro e aqui nós estamos. Então a nossa fé foi viva. A nossa atitude, os nossos atos, mostra se temos fé verdadeira dentro de nós. E o profeta veio, irmãos, justamente para mostrar isso. Por isso que notícias que nós vemos pela internet de adorar o William Branham, isso tudo é o diabo, para tentar desviar o foco certo, para tentar desviar as pessoas daquilo que é verdadeiro. Ele veio para chamar a nossa atenção. A gente pega, mas esse livrinho, a denominação condena esse livrinho. Por que vocês pregam esse livrinho? Porque eles não sabem o que esse livrinho faz. Esse livrinho foi um homem que nasceu debaixo do sinal de Deus, debaixo da palavra falada de Deus. Malaquias falou, antes de Jesus vir, que ele enviaria o profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor, antes da grande tribulação. Ele enviaria um profeta para despertar um povo, para tirar um povo da fé intelectual, da fé morta e colocar um povo na fé verdadeira, a fé do Senhor Jesus Cristo. Fé igualmente preciosa dos apóstolos, que era a fé de Deus nele. Essa mensagem veio para despertar nós, para falar que nós vamos transformarmos em deuses. Amém. Você será daqui uns dias. Amém. Irmãos, a coisa é tão profunda, irmão Zé Mariano, o senhor sabe. O pão é gostoso para comer, o arroz com feijão é bom, mas o alimento espiritual é tão bom. Hoje eu preciso de um carro para vir aqui. Quando eu estiver naquele corpo Deus, aquele corpo palavra, eu pensei
pensei de estar a 1000 quilômetros com o irmão Zé correndo, nós vamos estar lá no momento. A ciência descobriu um coisica disso. Eu tenho um pastor Pedro na África, o pastor Raul. Nós conversamos de vez em quando, colegas que surgiu, a gente conversa. De vez em quando a gente conversa. Irmãos, segundos eu bato ali na ligação, segundos através da videochamada, em segundo lá na África, lá no Moçambique, lá no meio de uma roça, no meio de um mato, lá. Em segundo ele me vê, eu vejo ele. Só que nós não tem jeito de tocar. Agora esse poder que Deus deu para nós temos que alcançar ele, mas como? Através da nossa vida, através da nossa obediência, através da nossa comunhão com ele, através das nossas atitudes com ele, através das nossas orações, falando com ele, uma vida consagrada com ele. Eu vou pensar 10.000 quilômetros, eu já vou estar lá. A ciência mostrou um pouquinho disso. E eles estão aí atrás do 5G, 6G, eles estão procurando. Descobriram agora aquele avião supersônico, como é que chama aquilo, Mondalto? Aquele avião que anda não sei quantos milhas por hora. Nós vamos viajar com pensamento. Isso tudo através da fé. Agora o que o diabo quer fazer? O diabo quer matar essa fé, o diabo quer matar essa confiança. E através do que? Através dos prazeres da carne. Através dos desejos que vão ficar aí. Os desejos da carne, irmão, pode ser gostoso, pode ser prazeroso, mas é temporário. É temporário. E se é um desejo de pecado, aquilo pode até ser praticado, mas depois vem uma aversão, depois vem um sentimento ruim. Oh Deus, tem misericórdia, por que eu fui fazer isso? Você sente vergonha, porque Deus te viu fazendo aquilo. Irmãos, nós podemos esconder um do outro, esconde do pastor, esconde disso, esconde do pai, esconde da mãe, mas e dele? De Deus nós não podemos esconder e ver nós às escondidas. Eu não tenho jeito de ver o que está atrás dessa parede, mas Deus está tudo aberto. A Bíblia diz que as coisas estão patentes nuas, diante dos olhos dele, que temos que tratar. Mas ele chama nós para ter uma fé do poder da palavra falada. Essa fé, ela gerar obras. O irmão Branham vem mostrar, irmãos, para nós, está escrito nas mensagens, por isso que nós incentivamos. Ouve a mensagem, leia a mensagem, não somente por ler, mas para vocês se tornar o que a Bíblia mostra que devemos ser. Vocês pensam, Pedro andou em cima da água. Pedro andou em cima da água. Pedro andou mesmo. Se é tu, Senhor, manda que eu vá. E ele teve fé. Mas só que de um determinado tempo ele deixou o temor. A fé dele deu uma... Muitas das vezes a nossa fé, ela começa a ir até bem. A hora que a coisa começa a vir a realidade, a gente volta atrás. Nós temos que ser persistente, perseverável. Nós temos que ser perseverante. O irmão Branham pregou o tema perseverante, que quer dizer ser persistente. Buscai a Deus. Não cobrando Deus, vai buscar, Senhor, tua palavra diz, eu creio, e eu creio que o Senhor vai abrir as portas, eu creio que o Senhor vai fazer isso vir, o Senhor vai mudar o quadro, o Senhor vai transformar, o Senhor vai converter. Deus converte, irmãos. Ninguém conhece quem é eleito não está escrito na testa, não. Você vê uma pessoa hoje na rua, muitas das vezes lá no boteco, caída, cheio de cachaça, você vê uma mulher lá na prostituição, tudo imoral, tudo de qualquer jeito. Bombana passou por isso. Vocês lembram daquela mulher dentro do bar lá? Quem lembra da história da mulher com 2 policiais, uma senhora já? O irmão Branham passou. O irmão Branham com fé em Deus. Ele olhou aquela mulher, uma senhora já de idade, no meio de 2 homens, tudo vulgar, tudo de qualquer jeito. O irmão Branham olhou, Senhor, por que o Senhor não varre uma coisa dessa da terra? Ele não andou nem 10 quilômetros a mais.
Deus parou ele e mostrou que ele, sem a graça, estava na mesma condição dela ou pior. Deus mostrou o arco-íris para ele de sangue. Deus mostrou para ele que é a graça. E sabe o que Deus falou? William Branham, você falou isso, não falou? Você tem fé em mim? Tem. Agora você vai fazer essa fé ter obra. Você vai pegar o teu carro, voltar atrás e você vai entrar lá naquele bar. Agora pensa ver um reverendo Branham, um homem usado por Deus como foi. O homem que Deus levantou para trazer o grande avivamento na era pentecostal. Um homem que ganhou 1 milhão de almas para as Assembleias de Deus. Um homem que Deus usou para trazer almas a Cristo. Teve que voltar, caladinho, porque Deus mandou. Volta lá, vai lá naquela senhora e pede perdão para ela. Mas senhor, eu fazer isso? Você pensou mal dela. Você vai ter que pedir perdão para ela. E quando o irmão Branham chegou lá, ele chegou, aquela senhora toda daquele jeito, por certo com gole na cabeça. E parece que eram 2 policiais, eles tinham entrado, acho que saído um pouco. E o irmão Branham chegou lá, senhora. E ela disse, eu já estou acompanhada em outro, eu já tenho acompanhante. Eu já sou comprometido, já estou comprometida aqui. Não tem vaga para mais um. Falou, não, senhora. Eu vim aqui porque eu passei aqui e eu pensei algo a respeito da senhora e falei. Eu vim aqui para te pedir perdão. E ela perguntou, mas quem é você? Ela falou, eu sou o reverendo Branham. Ela é reverendo pastor, reverendo. Eu sou o pastor Branham. A mulher começou a chorar. Você é o pastor Branham, porque todo mundo conhecia ela. Ela falou, deixa eu falar para você, eu sou desviada. Eu venho de uma família cristã. E eu tive uns problemas na minha vida. Eu entrei numa crise. E eu hoje estou nessa situação. E eu estou precisando de Jesus. Eu estou precisando da salvação. Mas você crê que Ele pode restaurar? Você tem fé para isso? Falou, tenho. Irmão, a mulher, o irmão Branham, se ajoelhou dentro do bar e orou por ela. O eleito não está escrito aqui. Esse eleito não. O povo mais sofrido, o povo mais machucado, o povo mais perseguido são a semente de Deus. Não desista da tua eleição. O diabo que vem na nossa mente, você não é eleito nada. O sangue de Jesus te conquistou, te comprou lá no Calvário. Você é eleito sim. Você pode ter os arranhões, as fraquezas. Muitas das vezes você diz, Senhor, eu queria ser diferente. Você o é na alma, você o é no coração, essa casca. Muitas das vezes a natureza que nós nascemos, lembrando do pastor Euclides naquela mensagem, daquele dia, a natureza herdada dos nossos pais que nos leva a muitas das vezes a fazer com que a nossa fé seja morta, mas nós temos que fazer ela viver através desses testemunhos, nessas mensagens, fazer a nossa fé ser viva e com obras vivas, atitudes. Deus muda o quadro. O irmão Branham mostrou, não havia esquilos. E ele precisava de esquilos para comer. O irmão Branham não caçava para brincar. Existem esses caçadores assassinos hoje. Porque o irmão Branham chama de assassinato. Porque nos Estados Unidos existe a caça legal. O irmão Branham era cadastrado, registrado, tinha carteira e tinha temporada de caça. E outra, tinha lei. Se podia matar um naquela época, o irmão Branham podia matar um. E era para comer. E o irmão Branham, ele era um homem que obedecia às leis. E ele precisava de 3 esquilos. 3 mesmo, né? Se não for, sei que teve mais criação. Ele precisava de 3 esquilos. E ele estava num lugar que não tinha esquilos. E Deus desceu e falou para ele, você crê? Você tem fé? Você tem confiança? Você crê que o esquilo pode aparecer? Você não queria 3? Você não pediu para mim 3 esquilos? Ou 4? Depois vocês me lembram. Eu estou com o estudo aqui, mas sumiu na minha mente. O irmão Branham, o diabo apareceu ali e tentou levar ele a duvidar, a não crer.
Mas sabe o que aconteceu? A fé verdadeira, a fé viva na alma dele, o Espírito Santo na alma dele. Eu creio. Então fala a palavra. E ele falou, haja esquilo lá naquele alto. Daquele galho, daquela árvore. Haja esquilo lá, não tinha esquilo. O que aconteceu lá? Apareceu um esquilo lá. E ele pegou a sua arma, mirou, porque ele era um atirador profissional. Atirou, matou, o esquilo caiu e sangrou. Não era visão, porque uma visão não sangra. Era real. Quem criou aquilo? A palavra falada dele. A fé dele. Não foi Deus que criou, foi a fé de William Branham. Mas do poder da palavra que tinha entrado dentro dele. Porque, irmãos, você tem poder. Nós temos esse poder de falar e acontecer. Por isso que da nossa boca tem que sair somente palavras boas, porque nossas palavras, ela pode ser bênçãos e maldição. Fala tudo o que é bom, para você ver como é que a tua vida muda. Mas começa com palavra de maldição, palavra de desânimo. Ah, eu não dou conta, eu não consigo. Aí o diabo entra naquilo, aí ao que vê você está preso nele. O irmão Branham era um homem diferente. Mesmo que o diabo batia na porta da mente, mesmo que o diabo tentava fazer ele voltar atrás e descrer, o Espírito Santo nele levava ele a palavra. Não. Se Deus disse, vai acontecer. E veio um, veio dois, veio três, veio todos aqueles que ele tinha pedido. E matou, e ele comeu a carne dos espíritos. E outra coisa, criou animais, o poder da palavra falada. E um dia ele estava na casa da irmã Ratimuse, uma viúva pobre, passando luta com os filhos adolescentes, rebelde. Nós que somos pais, nós passa por isso. Filhos desobedientes. E a irmã Ratimuse recebeu o irmão Branham uma visitinha lá. E o irmão Branham contou para ela que ele estava na mata e ele falou a palavra e Deus trouxe à existência, pelo poder da palavra dele, esquilos. Porque a palavra de Deus estava nele. E ele falou e aquilo veio à existência. Porque ele tinha se tornado a palavra falada. É o que Deus quer de nós, que nós nos tornamos essa palavra falada. E a irmã Ratimuz, sabe o que ela falou? Eu creio nisto. Isto é a verdade. É verdade, irmã Ratimuz? É. Você quer ver a tua fé produzir obras agora? Você crê de verdade? Eu creio, irmão Branham, é a pura verdade isso que o senhor está falando. Eu creio nisso que o senhor falou e o esquilo apareceu. Eu creio nisso. A senhora crê, irmão Ratimuz? De repente o Espírito Santo desceu onde o irmão Branham estava e falou para ele. Vem aqui. Fala para ela pedir o que ela quiser. Que eu vou dar para ela. Fala para ela pedir o que ela quiser. E outra coisa, é você que vai falar a palavra e vai aparecer. E o irmão Branham pegou, já vamos encerrar com isso aqui. O irmão Branham pegou e falou, irmã Raty, o Espírito Santo acabou de me dizer, por causa dessa atitude, por causa dessa fé viva, por causa dessa obra, desse comportamento, desse respeito, dessa reverência. Ele falou para mim, para a senhora pedir o que a senhora quiser que vai aparecer aqui agora. E ela, sem assim, não sabia que aquilo ia acontecer, simples, pobre, uma lavadeira de roupa, os pais velhos, de idade, uma irmã na cadeira de roda, e os filhos longe lá, naquela fase de, hoje eles chamam de aborrecente, né? E ela sofrendo com os filhos, dando trabalho para ela. Eu tenho a foto dos dois aqui, convertido no batismo dos dois depois. O irmão Branham, ele sendo batizado no ministério do irmão Branham. Ela olhou, viu os pais dela. O irmão Branham chegou a dizer, irmã Raty, o que você precisa? Você é uma viúva pobre? Se você quiser que caia $1 milhão, que apareça $1 milhão em cima da mesa, vai aparecer agora. Vai aparecer $1 milhão. Uma boa oportunidade, né, irmão? Mas o tesouro dela não era aqui, não. Ela não queria essas obras mortas daqui. Ela queria algo mais.
Ela queria algo para ela viver na eternidade. E ela demorou. A juventude dos seus pais quer que os dois aí fiquem jovens. Não vai adiantar não, depois vai envelhecer, vai morrer de novo. A irmã na cadeira de roda, você quer quantos anos aí na cadeira de roda? Quer que ela levanta agora em perfeito estado? Não vai adiantar, vai levantar, vai ser curada, vai morrer. É melhor ficar do jeito que ela está mesmo, porque ela daqui um dia ela vai estar lá do outro lado naquele corpo. E os pais vão estar naquele corpo que está prometido. Irmã, Rati, fala logo. Porque senão a casa vai explodir com o poder de Deus. A casa vai explodir, irmã Rati. Fala, irmã Rati. Ela falou, irmão Brana, eu quero a salvação dos meus dois filhos. O irmão Brana pregou a mensagem tua casa, lê ela. E eu estou falando da mensagem, o meu novo ministério que ele fala sobre a irmã Rati. Eu quero a salvação dos meus dois filhos. Irmão, não tem coisa maior para um pai ou uma mãe desejar a salvação de sua família, de seus filhos. Mesmo que eles fiquem longe, mesmo que eles até não estão na igreja, mas você tem que crer. Crer que Deus um dia vai te dar essa oportunidade de você falar a palavra e antes do arrebatamento você é os teus. Porque a irmã Rati, ela teve esse gozo aqui no corpo humano. Eu quero a salvação dos meus dois filhos. O irmão Brana falou o quê? Eu os dou. A hora que falou eu os dou, o Espírito Santo desceu sobre os dois meninos, lá onde eles estavam, e eles saíram correndo lá no cômodo onde eles estavam ali, seja uma sala ou na cozinha, e se ajoelhou ali e aceitou o Senhor Jesus Cristo. Foram convertidos, não é para um dia não, foram convertidos para o arrebatamento. Anos atrás morreu um, eu creio que tem um vivo até hoje. E na mensagem, crendo, o poder da tua palavra, irmão, o poder da minha palavra, pode criar, pode mudar quadro, pode abrir porta. Ah, tá difícil, mas Deus vai abrir a porta. Ah, não tá dando, mas Deus vai multiplicar. Segundo a tua palavra, profeta Eliseu, eu vou. Toma água aqui, eu vou fazer o bolo e vou te dar para você comer primeiro. E ela foi e fez, né? E o que aconteceu? A farinha não? E o azeite não? E tinha só um pouquinho de farinha e só um pouquinho de azeite para eles comer e morrer. E o que aconteceu? Deus começou a fazer multiplicar aquilo. O nosso Deus é de multiplicação. O nosso Deus, ele faz coisas sobrenaturais. E o nosso Deus abençoa eu para abençoar vocês, abençoa vocês para abençoar. Deus abençoa todos nós para nós abençoar uns aos outros. E nós estamos caminhando para isso. Vocês entenderam o que é fé morta? O que é uma obra morta? E o que é uma fé viva, uma obra viva? Isso é maravilhoso, dá vontade de ficar a noite inteira. Não dá, mas vou parar. O relógio passou, nem vi. Você tá falando a noite inteira, tá falando. É gostoso, né? A gente entra na eternidade. Mas veja aqui, eu acho que eu usei esse parágrafo aqui agora esses dias. Veja isso daqui. O irmão Brano no parágrafo 83, falando com as igrejas. Ele fala assim: o que vai acontecer com vocês, membros de igrejas? Membros, só membro. Tem gente que, o irmão Branco chegou, tem gente que só esquenta banco. Tem gente que ele vai no culto, ele não entra no espírito do culto. Entrar no espírito do culto, eu quero mostrar para o irmão o que é entrar no espírito do culto. O pastor começa a pregar, você entra naquela história, naquele assunto, e você começa a ver aquilo, imaginar aquilo. Aquilo, você parece que começa a assistir um filme. A pessoa fica perdendo tempo com assistir essas porcarias de filme, essas porcarias que não dá lucro nenhum. Assiste o filme da mensagem, entra no espírito de uma pregação genuína para vocês verem o que acontece. Você começa a viajar no espírito, você começa a imaginar coisas profundas e tremendas. Falando de Abraão, como eu falei esses dias, você começa a imaginar Abraão
levando o filho para ser morto. E ele disse para o seu servo, nós iremos e voltaremos. Era fé e obra. É a hora que ele fez o altar, arrumou a lenha, e ele pegou, o menino falou, pai, a lenha está aí, o altar está aí, mas cadê o cordeiro? O que era a fé dele? Deus proverá para si, para ele mesmo, um cordeiro para o holocausto. Mas de repente, Isaac vem, olha o pai dele, pega ele, amarra a pé, amarra a mão e coloca ele em cima do altar, e de repente pega o cutelo. A hora que ele foi para sacrificar o filho, o anjo do Senhor gritou, Abraão, para! Não precisa mais, agora eu sei que você confia em mim, agora eu sei que a tua fé, ela tem obra viva, a tua fé é uma fé genuína, Abraão, para! E de repente, tira Isaac do altar, ele olha do lado, um cordeiro, amarrado pelas pontas num galho. Quem que pôs aquele cordeiro ali? Quem? A fé de Abraão. Deus proverá, ele falou a palavra trouxe aquele cordeiro à existência, mas Deus testou a fé dele, Deus deixou a fé dele até o último. Irmãos, muitas das vezes Deus deixa a nossa fé ir até o último, mas nós não podemos duvidar. O que vai acontecer com esses membros de igrejas, que vai na igreja só vive na carne, não ora, não santifica, não lê a Bíblia, 24 horas se deixar no celular, 24 horas no Facebook, 24 horas no WhatsApp, 24 horas em tantas coisas que não vai levar para o céu. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Está desocupado? Leia a Bíblia. Ah, cansou de ler? Vai orar. Ah, já orei tanto, joelho, vai cantar. Ah, já vai ouvir. Tem uma vida envolvida. Enche o celular de louvores, solos, hinos, e você verá o que resultado você terá na tua vida. Irmão, o cemitério está cheio de pessoas, restos mortais, ossos. E na quinta dimensão tem bilhões de pessoas querendo voltar para ter a oportunidade que eu estou tendo e você está tendo de confiar e de praticar as obras. Jesus mostrou isso quando aquele jovem rico morreu e queria voltar para trás. Não tinha jeito. Aí ele falou, então manda Lázaro, porque Lázaro é crente. Lázaro está salvo, então manda ele. Também não tem jeito. Mas os meus irmãos têm 5 lá na terra e estão vindo pelo mesmo caminho meu da incredulidade sem fé. Lá tem Moisés e os profetas. Lá tem a Bíblia. Irmãos, a única oportunidade de nós mudar nossa vida é agora. De nós aceitar é agora. Mas o diabo quer desviar nós. Mas Deus, Ele é um Deus de misericórdia que Ele dá oportunidade todo dia para nós acertar. Todo dia Ele tem sangue, Ele tem redenção. Você não pecou tanto assim que você não possa ser restaurado, se há um desejo na tua alma de ser restaurado, se há uma fé para você ser restaurado. Amém? Qual será o seu resultado, membros de igreja? Você pode ter o seu nome em cada livro da denominação, da sua igreja, ou a maior igreja da cidade, como nós temos aqui, 2 grandes maiores igrejas. Mas a não ser que você esteja sob a segurança do sangue do Senhor Jesus Cristo, você perecerá com aqueles que pereceram lá. Não há nenhuma esperança para você. O que vai acontecer? Depois eu vou ver o significado disso daqui. Eu tinha olhado, deixa eu ver se eu pus aqui. Ah, sim. Eu pus, porque eu anotei umas palavras em inglês que o irmão Branham fala, e eu não entendo aqui, então eu vou no dicionário para me descobrir o que é aquilo. O irmão Branham fala que há um Sputnik. Eu não sei se eu estou expressando certo em inglês, mas é Sputnik. O significado disso, o irmão Branham mostra aqui para nós. Ele diz assim,
O significado é série. Primeiro, significa série de 10 satélites colocados em órbita no espaço. Então, esse Sputnik, que em inglês significa uma primeira série de 10 satélites colocados no espaço. Lembrando o que quer dizer isso aqui. Veja bem, o que acontecerá com esses satélites que eles vão colocando lá no espaço? Porque o irmão Bruno falou 10 que foi, mas tem milhares deles. O espaço é, fora aqueles que vão vencendo e não tem jeito de voltar para trás, vão ficando lá, virando lixo espacial. Se um descer daquilo aqui para baixo aqui, estraga, mata, acontece. Mas vai vendo o que o irmão Bruno fala. A nação renderia naturalmente. Então é a única coisa decente que o governo poderia fazer. Bombas atômicas, satélite para destruir, para matar. Então o que acontece? Ondas após ondas de navios carregados de soldados, aviões um atrás do outro, desceriam nesta nação. Então as mulheres seriam violadas nas ruas. O que você faria? Isto pertence a eles, chutados de sua casa. Eles tomariam conta. O que acontecerá com vocês, moças, e vocês, rapazes? Vamos pregando aqui para o povo do seu dia. Irmãos, ficar para a grande tribulação vai ser um terror. Não vai ter misericórdia. Por isso que nós sairmos no arrebatamento vai ser a melhor coisa que tem. Pensou um pai ver uma filha sofrendo? Uma mãe ver uma filha sofrendo, ver os filhos sofrendo? Na mão de soldados. Vocês sabem a crueldade que eles fizeram com nossos irmãos judeus. Matou mais de 60 milhões deles. Esses homens, irmãos, que o diabo está em seu domínio, depois do arrebatamento, eles vão matar, mas vão mesmo, sem misericórdia. Por isso que o arrebatamento vai acontecer primeiro, antes da grande tribulação. E todos vocês naquelas horas, o pecado tem que ser pago. Lembrando disso, o salário do pecado é morte. Errou? O salário tem que ser pago. Mas pastor, eu pequei. Arrependeu? Tem perdão, tem misericórdia. Não importa o que a nação seja, ou seja o que for, aquilo faz isto. Individualmente, ou a nação terá que pagar por isto, e o grupo de soldados comunistas, selvagens, ímpios, barbudos, agarrarão suas esposas e as violarão. Vocês, mocinhas, e se colocaria de pé e gostariam, melhor dizendo, daquilo? Não há nada que você pode fazer a respeito disso. O que causa aquilo é porque você tem ouvido a tais coisas como estes programas de televisão, de rock and roll e pecado. E algum pregador formal não é capaz de interpretar o sobrenatural. Pregadores pregando, só interessado em dinheiro do povo, só mensaginhas que não tem problema, não tem importância. Irmão, Jesus vai vir, mas ele só quer o coração. Vocês podem pintar o certo, podem viver uma vida tudo torta, pode beber, pode prostituir, pode fazer o que for. Jesus vai vir, quer só o teu coração. Ombrana diz, pregadores, misericórdia. Ajuda nós, pregadores. Deixa eu voltar aqui.
O que causa aquilo é porque vocês têm ouvido a tais coisas como estes programas de televisão e de rock and roll e pecado, e algum pregador formal não é capaz de interpretar o sobrenatural. A escritura está na parede, isto é correto. E fomos pesados na balança e fomos encontrados em falta. Quando poderia aquilo acontecer? Antes da luz do dia de amanhã. Quem vai parar isto? Essas bombas? A Terceira Guerra Mundial? Tente isto. A Bíblia diz que isto acontecerá. Mas deixe-me lhe dizer, aquilo nunca tocará na igreja do Deus vivo. A grande tribulação, o que vai acontecer, esses exércitos de homens ímpios, cruéis, que violam, que matam, que destroem sem misericórdia, não vai tocar na noiva de Deus. Veja, nesse tempo, já teremos partido, amém? Então, amigo, ouça, se aquela coisa está tão perto, a Terceira Guerra Mundial, e vemos a Escritura na parede, não há nada que possamos impedir. Esta coisa de acontecer agora, não há nada que vai fazer impedir estas coisas que já estão profetizadas a acontecer. A grande tribulação, a Terceira Guerra Mundial, é a mensagem Escritura na parede, não é a mensagem obra e fé expressada. Amém, irmãos? Então vamos nos preparar. A fé sem obra é morta, o nosso assunto. Vamos ter fé, vamos ter confiança, vamos crer que Deus vai abençoar, que Deus vai abrir as portas e nós somos mais do que vencedores. Amém? Então vamos agradecer a Deus no nome do Senhor Jesus Cristo, e após nós teremos uma palavra, né, com as duas irmãs que estão desejando ao batismo. Vamos colocar de pé, vamos ter uma palavra de oração. Vamos ter uma palavra de oração, agradecendo a Deus por isto. Mombrando diz que fé é uma revelação, e você ganhou isso. Deus te deu a revelação. Fé é uma revelação. Parágrafo, obra fé expressada, 105, que eu citei esse dia no culto. Vamos orar. Se você tem um pedido de oração, levante sua mão. Pensa naquilo que você está precisando. Seja cura, solução, seja alguma confirmação, uma porta aberta. Seja o que for que você estiver necessitando. Pensa agora. Vamos orar. Pai Celestial, a vontade é de ficar a noite inteira aqui, nessa atmosfera, nesse clima do Espírito Santo. Mas nós estamos limitados ao tempo, Pai. Amanhã é outro dia. E enquanto estivermos aqui, temos que respeitar o tempo. Mas vai chegar um dia que nós vamos sair desse tempo e entrar na eternidade. Aí vamos viver para sempre com o Senhor. Pai, obrigado por esse tempo, obrigado por esta unção, obrigado por este culto, obrigado por esta porta aberta, obrigado por esses irmãos, Pai. Eu não sei o que eles estão precisando, mas a Tua palavra veio de encontro com a necessidade de cada um. Eu creio que a Tua palavra falou com cada um, na simplicidade. Não sou um doutor em letras, muitas das vezes até dificuldade para ler a gente tem, mas o Teu Espírito Santo é o vivificador da palavra, porque a letra sem ele é morta, ela mata. Pai, conceda o que esse irmão precisa, conceda o que cada um está precisando, essa irmã, o pedido, as necessidades diversas, Senhor. Soluções de problemas que precisam ser solucionados. Abre a porta, Senhor, dê controle, dê paciência, dê equilíbrio, ajuda nós, Senhor, para exercitar nossa fé e as obras ser praticadas. Sela isto em nossos corações, Pai. Continua com os irmãos aqui nessa cidade. Onde tiver um eleito aqui, Pai, eu creio que ele será alcançado. Abre as portas e confirma a Tua vontade. Muito obrigado, Senhor, por este tempo, por tudo que o Senhor nos deu nesta noite. Cura aqueles que precisam de cura. Abre as portas, soluciona os problemas para aqueles que precisam da solução. Tua palavra foi falada e ela é a realidade. Eu declaro a bênção do Senhor sobre cada um. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus. Amém. Irmãos, então,
Sexta-feira que vem a bênção continua, né? No mesmo horário, né?